dia, galerinha do terceiro ano. Vamos dar continuidade à nossa matéria subdesenvolvimento. Agora a gente vai ver a parte 2, tá? Do livro. Eu falei pra vocês que eu ia quebrar essa aula em uma ou duas aulas, ou até em três, mas em duas aulas a gente vai conseguir concluir o capítulo 4, tá? Na aula passada, a gente falou do subdesenvolvimento, né? Características de países subdesenvolvidos. Falamos também, né, sobre como o Banco Mundial define o que é uma pessoa pobre, o que é uma pessoa extremamente pobre. Definimos alguns critérios de países subdesenvolvidos, né? Falamos do IDH, falamos do PNB, índice de Gini, né? Então, coisas importantes, né, a gente tratou na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai ver as origens históricas, tá, do subdesenvolvimento. Por que esses países se tornaram subdesenvolvidos? Então nós temos aí, por exemplo, dentro das origens históricas do subdesenvolvimento, nós temos o colonialismo, que aconteceu aqui na América, tá? Entre o século XV e o XVI, e eu tenho o imperialismo, que aconteceu na Ásia e na África entre o século XIX e o início do século XX, tá, gente? Ambos, tá? Ambos processos, eles eles utilizaram o colonialismo de exploração, ou seja, houve exploração das metrópoles sobre as colônias. Então essa exploração fez com que toda essa relação fosse altamente benéfica para as metrópoles, né? Então, por exemplo, os colonizadores, quando chegaram aqui, né, eles exploraram ouro, prata, madeira, especiarias, produtos agrícolas, né? E tudo isso eles enviavam para a metrópole, né? Então vinha aqui, pegava da colônia, essa relação é bem simples, quando a gente pensa, por exemplo, na relação Brasil-Portugal, então os portugueses vinham para cá e levavam todo esse material, né, tudo isso, todas essas riquezas lá para a metrópole e lógico que eles tinham muito benefícios. E geralmente eles utilizavam o quê? O trabalho escravo. Então a ideia era um trabalho escravo. Eu coloquei uma imagem aí que mostra, né, as grandes navegações, então mais ou menos o que eles iam buscar aqui, né, ouro, especiarias, produtos naturais, então essa era uma relação, né? Essa relação metrópole-colônia, ela era altamente benéfica apenas para a metrópole, né? A colônia perdia muito. A gente tem aí, eu coloquei uma imagem, tá? Que mostra exatamente essa relação aí, ó, de metrópole e colônia, tá? Então a colônia mandava matérias-primas, tá? E gêneros tropicais para a metrópole, e a metrópole devolvia isso como produtos manufaturados. Esses produtos manufaturados tinham um alto poder, né? Um alto poder econômico, eles eram mais caros, né? Então como é que era essa relação? Eu coloquei, ó, relação desigual de trocas comerciais. A colônia era obrigada a vender e a comprar na metrópole. Só que ela tinha que vender muito mais barato, ela tinha que fornecer os produtos muito mais baratos e ela tinha que comprar os produtos que vinham da metrópole muito mais caros. Então, claro que fez com que as metrópoles ficassem muito ricas, e aí a gente caracteriza os países desenvolvidos hoje, né, por essa exploração, e a gente tem as colônias que ficaram com um valor muito menor, né, perderam muito, né, não tiveram tantos lucros, tá? Então eu coloquei, ó, as colônias forneciam riquezas que eram comercializadas na Europa, gerando muitos lucros para a metrópole. E as metrópoles devolviam isso em produtos manufaturados que iam ser usados aqui pelas colônias, tá? Fora isso, pessoal, fora isso, a outra origem histórica desses países subdesenvolvidos são as elites dominantes, por quê? Pós-independência, em algum momento nós vamos nos tornar independentes, por exemplo, o Brasil em 1822 se torna independente, e eu tenho o quê? As elites dominantes, que eram chamadas também de oligarquias. Gente, é claro que essas elites, elas conseguiram conquistar muito durante o período de colonização. Então o que eles fizeram? Eles queriam manter seus privilégios também depois do processo de independência. Porque assim, a gente não pode pensar que pronto, o Brasil se tornou independente, ficou tudo ok. Não, não foi assim. A maioria das colônias, quando se tornaram independentes, não mudaram da noite para o dia. Então o que foi que aconteceu? Eles tentaram ainda manter seus privilégios, né? Manter as suas conquistas, enfim. Então ainda havia uma exploração de uma elite dominante. Então você vê que a escravidão, ela acaba no papel, mas a escravidão ela permanece, né, por algum tempo aqui no Brasil, tá? E também a gente teve que pensar algo como a questão da corrupção. A corrupção que muitos países subdesenvolvidos ainda passam por isso. O Brasil passa e ainda passa muito, né, por isso. Gente, o que seria essa corrupção? Por que essa corrupção ela é tão cruel para esses países subdesenvolvidos?
porque eles desviam boa parte dos recursos que vêm para a melhoria dos serviços públicos, ou seja, serviços que iriam melhorar a condição de vida da população, como saúde, como educação, como lazer, como transporte, então acaba que a gente não tendo isso. Então, a gente pega todo o aspecto histórico, une isso com as elites dominantes que continuaram no país e mais a corrupção, e a gente faz aí um aspecto histórico. Esses são os aspectos principais históricos de origem do subdesenvolvimento. Então, pessoal, a gente vai ver agora algumas características, tá, do subdesenvolvimento. Na página 102 do livro de vocês, a gente tem o subdesenvolvimento e suas características. Eu coloquei algumas, tá? São várias, mas eu coloquei as principais. Eu coloquei aí, tá? As precárias condições de vida. Ou seja, pessoal, a economia desse país é muito ruim. A economia de um país subdesenvolvido é muito ruim. Então, se a economia é muito ruim, ela não tem condições de dar um sustento à população, de forma que a população tenha todas as suas condições. Né? Então, a população, ela às vezes não tem um mínimo para sobreviver. Não tem alimentação, não tem saúde, não tem educação, não tem um lazer. E, logicamente, quando ela não tem a completa alimentação, né, é comum também nesse país a fome, a subnutrição, né, serviços de saúde ineficazes, isso é um problema também, né, porque muitas pessoas acabam morrendo porque não tem um serviço de saúde tão bom. Tá? Então, as precárias condições de vida é uma das características do subdesenvolvimento. A segunda característica que eu coloquei foi a dependência econômica e financeira. Esse país eles têm uma dependência econômica muito grande. Então, por exemplo, vamos supor que vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que um país ele vai fazer uma exploração de minério, ele tem uma grande quantidade de minério no seu país, né? Só que esse país não tem dinheiro para fazer essa exploração. O que ele faz? Ele chama uma empresa de fora, uma multinacional, e essa multinacional vai começar a fazer a exploração. A multinacional entra com esse dinheiro, a multinacional ou transnacional, ela entra com esse dinheiro para poder fazer a exploração. Por quê? Porque ela não tem condição de fazer. Aquele país não tem condição de fazer. Então ele fica dependente desse país para fazer essa exploração. Esse país faz o quê? Ele dá apenas uma parcela, um imposto, ele chama isso de royalty, um royalty de exploração, ele vai dar só esse imposto para aquele país para poder fazer a exploração. Ele dá essa licença, ele paga esse valor como se fosse uma licença para poder explorar. Mas o lucro vai para o outro país, né? E a gente fica apenas com essa licença, com esse royalty, né? Então essa dependência econômica e financeira faz com que esse país não progrida, né? E imagina que esse país não queira mais fazer essa exploração, né? Ele fica dependente daquele país. Esse é um outro problema, tá? O terceiro ponto, pessoal, que eu coloquei foi o endividamento externo. Veja bem, países subdesenvolvidos, geralmente eles vendem produtos primários, né? Frutas, verduras, e não dá para competir com produtos tecnológicos. Então é claro que essa balança comercial da gente sempre fica negativa. A gente vende muitos produtos que são baratos no mercado externo e compra produtos muito caros. E aí, às vezes, esses países querendo melhorar um pouco o setor de serviços, expandir infraestrutura para as pessoas, ele precisa pedir dinheiro emprestado. Então, por exemplo, uma pessoa que está devendo alguém vai lá no banco e pede dinheiro emprestado. Um país faz o mesmo. E aí o país tem dois caminhos, né? Ou ele pede para o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ou ele vai fazer esse pedido para o Banco Mundial. Só qual o problema? Os juros são muito altos. Então acaba que você fica às vezes só pagando a dívida. Então você está falando de um país que é pobre e que todo mês vai ficar pagando uma dívida que é altíssima, né? Então esse é um grande problema. Esse endividamento externo faz com que muitas vezes o seu país não progrida. Então ele pede esse dinheiro tentando melhorar a infraestrutura, mas às vezes realmente não é possível e aí fica pagando juros altíssimos. O Brasil é um exemplo, paga juros altíssimos de dívida externa. O quarto ponto que eu coloquei foi dependência tecnológica, né? Essa dependência tecnológica é um grande problema. Primeiro, como o país não tem dinheiro, ele não consegue investir em educação, ciência e tecnologia, para poder ter tecnologia. Então, se eu não investir em educação, ciência e tecnologia, eu não vou ter tecnologia. Então, eu tenho que fazer o quê? Comprar tecnologia. Esses países até conseguem fazer uma certa produção, é fato, eles produzem algumas coisas, mas geralmente eles têm que comprar máquinas de outros países, equipamentos de outros países para fazer a sua produção. Esse é um problema. E aí acaba que, no mercado internacional, esses produtos são produtos mais caros, são produtos mais valorizados e a gente tem que comprar. Eu coloquei como exemplo aí o Brasil. O Brasil ele não faz, por exemplo, peças
para carros. A gente não produz peças para o carro, a gente traz essas peças de fora e a gente tem montadoras de carro. Então isso é um grande problema, né? A gente acaba tendo essa dependência tecnológica. Outros países também têm. Lembrando, tá, que o Brasil, gente, é um emergente, tá? Nem é subdesenvolvido, tem países que são piores, tá? E aí eu coloquei algumas outras características de países subdesenvolvidos, né? Eu coloquei uma parte aí do mapa da África, né? Uma imagem muito pesada. E a gente fala aí de algumas outras características, né? Que é violentas desigualdades sociais. Quando um país é subdesenvolvido, você tem ricos, né? Com a diferença salarial muito grande para aqueles que ganham menos. E é uma quantidade bem menor, que ganha uma parcela maior do dinheiro. Elevadas taxas de natalidade, os países pobres e os países subdesenvolvidos costumam ter uma natalidade muito alta e uma mortalidade geral infantil também muito alta. Por quê? Porque o serviço de saúde, como eu falei anteriormente, não é tão bom. E aí, como eu falei também, né, gente, graves problemas alimentares. Às vezes, a gente não consegue, nos países subdesenvolvidos, ter o alimento mínimo suficiente para a vida. E aí eu coloquei no final, tá, uma imagem que eu achei interessante, que ele coloca aí, né, iPhone, ai que fome, né? Ou seja, né, essa desigualdade social que existe no mundo. 13% da parcela do mundo, pessoal, é desenvolvida. Eu coloquei que 87% dos países do mundo, pessoas do mundo, vivem em condições de subdesenvolvimento. Então a renda mundial ela é muito mal distribuída. A renda mundial fica muito ali na parte da Europa. Você pega ali na América do Norte, Canadá e México, você pega uma parte ali na Ásia, Japão e China, você pega uma Austrália que é um pouco desenvolvida, na Oceania, mas você tem muito subdesenvolvimento no mundo, tá? Então esse é um grande problema, é a desigualdade social. E aí, gente, isso aqui é uma ajuda, tá? Eu tô colocando para vocês o capítulo 4 do livro, isso aqui é uma ajuda, façam a leitura das páginas indicadas. Obrigado, tá, pela atenção, saudades, fiquem em casa, fiquem com Deus, eu amo vocês.